Dá licença, amigo. Dá licença, amigo. Bom dia, tudo bem? Será que você pode me ajudar? Por gentileza? Esse fone aí ele tá bom? Tá funcionando? Tá sim. Aquela fone, o plugzinho, só dar uma olhada aqui, por favor. Gente, não sei se isso aqui dá. Tá difícil. Se você puder me ajudar, é que eu já consegui fazer metade da situação, mas eu não tô conseguindo a outra, porque sabe como é que tá difícil, pô, ajudar as pessoas não dói, né, pô, assim, tô pedindo na moral, assim, só não chama muita atenção, não. Qual foi? Não, tranquilo, assim, eu já consegui, aqui, já consegui tirar uma. Qual foi, cara? Não, calma aqui, rapidinho, não, só me ajuda aqui, não, mano, aqui, rapidão, aqui, não, calma aí, mano, é brincadeira, mano, brincadeira, ó, tu passou por, nem viu, tô te filmando. Aqui. Ei, mano, cara, porra. Calma, é brincadeira aqui, ó. Aqui, ó, só ia te prender de amor aqui, ó. Sexy fantasy, mano. Porra.